desta canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Ou eu sou teu. Nome que sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ou eu sou teu, ou eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o nome que sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ou eu sou teu, ou eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Aleluia. Esse é o Deus a quem servimos, que faz as coisas e que fará novamente.
Nesses momentos, nós precisamos colocar nossa confiança no Senhor, porque tudo que Ele fez, Ele tem poder para fazer ainda melhor. Farás outra vez. Às vezes
tu és bem-vindo neste lugar. Somos a tua casa, porque a casa de Deus está em nós. Todos aqueles que estão ouvindo, Pai, Santo Espírito é bem-vindo na vida de todos eles. Posso comparar, esperança viva, tua presença, Senhor. Eu já conheci o mais doce amor que me resgatou. Hoje livre sou em tua presença, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. Meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Não há nada melhor, não há nada. Não posso comparar, esperança viva em tua presença, Senhor. Eu já conheci o mais doce amor que me resgatou. E hoje livre sou em tua presença, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. Meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Vou me lançar e mergulhar em tua presença, ser consumido por tua glória e bondade. Vou me lançar e mergulhar em tua presença, ser consumido por tua glória e bondade. Vou me lançar e mergulhar em tua presença.
sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Aleluia. Que Deus abençoe e o Espírito Santo tenha liberdade em todas as casas, em todos os lugares, na face da terra, em nome de Jesus. Amém? Pastor Nélio, por favor. Ok, mais um domingo, mais um culto online, mais um desafio para nós, mais um dia de saudades dos nossos que não estão podendo ainda vir às reuniões, mas eu quero desejar aqui que este momento passe rápido e em breve possamos nos encontrar para juntos continuarmos louvando ao Senhor aqui no templo, agradando a Deus, assim como a sua palavra nos diz. Mas eu louvo a Deus por essa oportunidade que nós temos de estarmos juntos, mesmo através de online, mesmo através das câmaras. Eu louvo ao Senhor por essa grande oportunidade que Ele nos dá, de não somente estar em contato com nossos irmãos aqui da igreja, como também em contato com várias outras pessoas que nos seguem, que estão sempre perguntando pelos cultos. Muito obrigado a vocês. Se você pode dar um share no seu vídeo, neste vídeo, e se contactar com seus amigos, ligar para os seus amigos, informar que nosso culto está online, nós ficaremos muito agradecidos, e assim a palavra do Senhor poderá sendo pregada a todos que terão a oportunidade de ouvi-la e assim estar louvando o nome do Senhor juntamente conosco. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos irmãos, pela fidelidade de cada um de nossos irmãos que tem estado conosco. E você que faz parte da nossa igreja e que deseja entregar os seus dízimos, suas ofertas, nós temos as maneiras de ofertar, nós temos sempre falado nos cultos, através do Zelle ou através do nosso app que está na tela, onde você pode ver aí na sua tela, você pode fotografar o código e assim você vai estar apto para fazer a sua oferta, ou então baixar o nosso app, Agape Church, e você vai estar em contato diretamente conosco, através do app, através das informações que constam ali, através de novidades que são colocadas ali todas as semanas, inclusive os cultos estarão sendo postados ali no futuro bem próximo, e você pode fazer a sua oferta também, juntamente com todos os irmãos dessa igreja, fazendo o seu dízimo, assim tirando a foto do código, e assim você estará abençoando a sua vida e abençoando também a sua igreja. E aqueles que desejam fazer a sua oferta através do Zelle, aí está o número embaixo da tela, e você pode fazer através de transferência bancária. Você estará sendo abençoado e também abençoando a sua igreja. Desde já fica nossa palavra de agradecimento, nossa palavra de oração. Nós pedimos a Deus que a bênção dele seja derramada sobre a sua vida de forma tremenda e maravilhosa. Então, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão... Alguns irmãos têm o hábito de vir aqui ao templo e jogar as suas ofertas pela porta. Nós louvamos a Deus por esses irmãos, agradecemos a eles. E a você que está conosco e quiser participar conosco através de suas ofertas e seus dízimos, você tem a oportunidade de fazê-lo agora, e nós estaremos orando e abençoando a sua vida em nome de Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Mesmo diante de tantas situações complicadas que temos vivido, de tantas informações que temos recebido, diante de tantos problemas que temos visto, tantas perdas
de pessoas, até mesmo pessoas conhecidas que passamos a ter conhecimento, que foram atingidas pelo vírus, estão hoje sofrendo as consequências, alguns até mesmo perderam a sua própria vida. Mas mesmo nessa situação toda, nós também podemos ver o agir de Deus. Podemos ver Deus operando, podemos ver Deus agindo em favor dos seus filhos. E hoje vamos compartilhar com vocês um testemunho de uma bênção recebida pelo nosso irmão Caio. Na verdade, o Dr. Caio vai estar aqui compartilhando com você este momento da vida dele, que é pura bênção. E ele vai estar compartilhando com alegria, trazendo para você esta palavra. Caio, por favor. Nós não somos muitos aqui presentes, somos somente 10 pessoas, e o Caio está aqui hoje, então, juntamente conosco. Seja bem-vindo, Caio. Amém. Glória a Deus, queridos. Todo mundo na bênção. Queria aqui muito poder ver a cara dos irmãos, né? Se fosse um Zoom, seria mais interessante, que eu ia ver o rostinho dos irmãos. Eu estou vendo o rosto dos irmãos que estão aqui atrás da câmera, que ninguém está vendo aí, né? Tem todo aqui um equipamento, todo um sistema. E graças a Deus pela tecnologia, né, que o Senhor nos proporcionou. Então hoje eu vim aqui trazer um testemunho que eu aguardei muito para dar, na verdade. É um testemunho que eu, na verdade, aguardei, e tinha momentos que eu pensava assim, isso aqui eu não posso esquecer, que isso aqui eu tenho que contar no dia do testemunho. Tinha coisa, teve até fotos que eu tirei, que eu falei, isso aí eu vou mostrar no dia do testemunho. Se bem que eu nem trouxe a foto, mas eu conto que eu tirei foto, vocês vão acreditar. E na verdade, esse testemunho envolve muito essa igreja, né? O pastor está falando para eu olhar para a câmera, mas eu preciso de um irmão ali para eu interagir com ele. Vai ser você. Irmãos, às vezes é difícil acreditar que tem gente, um monte de gente aí atrás, né? Então, pois é, então eu quero contar para vocês esse testemunho, eu espero que abençoe muito a sua vida. E a razão de contar esse testemunho é para glorificar a Deus e também para dizer que tem situações difíceis que a gente vive e que às vezes parece que Deus não está sabendo, não está vendo, né? Mas nada aconteceu de ruim lá em cima, lá no trono, está tudo em ordem e o Senhor tem todo o controle. Então, eu sou o Caio, para quem não conhece, né? A gente tem pessoal assistindo, eu sou médico, fiz faculdade de medicina lá na UFG, em Goiânia, me formei e tudo mais. Só eu ter entrado na faculdade já é um testemunho à parte, que não dá tempo de eu contar hoje, mas também vi muito a mão de Deus assim, me levando para aquela faculdade. Meus colegas de faculdade todos eram assim, os mais nerds desde que nasceram, assim, sabe? Acho que nasceram, olharam o holofote falando assim, deve ser 1.200 watts. Sabe, aquele povo bem nerd mesmo. E eu não era muito assim. Na verdade, eu fugia do perfil, eu não era aquele cara que sempre foi nerd, mas teve um momento na minha vida, no segundo ano do ensino grau, que eu tive um encontro com o Senhor, e o Senhor falou assim para mim, me mostrou, na verdade, né, como é que tudo que vem na nossa mão a gente tem que fazer bem feito, não para nós, não para a gente ser aplaudido, mas para Ele ser glorificado, né? A palavra diz que os homens verão as boas obras de vocês e glorificarão o seu Pai que está nos céus. E assim foi, e essa palavra que me estimulou a estudar para a faculdade. E me deu muito gás. E quando eu cheguei na faculdade, na verdade, eu senti que essa energia de estudar, essa força, essa capacidade de conseguir ler e tudo mais, tinha acabado. E foi muito, muito, muito difícil. Eu acho que muita gente não entende, que eles pensam assim, se alguém está na faculdade de medicina, ele é nerd, todo mundo que está lá estuda. Não tem nada a ver, né? Muita dificuldade eu enfrentei de conseguir mesmo assim, me ver naquele lugar, muita crise, muita depressão. Assim, eu acho que eu me cobrava tanto, mas me cobrava tanto, né, que eu não conseguia sair do lugar. O que eu me cobrava era demais para eu conseguir oferecer, né? É como se eu quisesse dar um passo perfeito, mas tão perfeito, que eu não dava o passo, né? E às vezes alguém que está rolando no chão chegava primeiro que eu, que estava querendo ter um passo tão perfeito. E muitas angústias, muitos momentos assim de muita angústia. Eu lembro bem de um dia que eu estava no segundo ano de faculdade e tinha um professor assim que ele falou para a gente escrever um texto chamado
a expectativa de atender o primeiro paciente. E era para ser uma coisa divertida, uma coisa legal, mas aquele texto ele me angustiava, porque, na verdade, minha expectativa era muito ruim. Eu não via em mim capacidade para ser um bom médico para atender aquele paciente. Eu ficava na angústia. Eu lembro que era à noite, eu tentei escrever esse texto várias e várias vezes, rabisquei várias e várias vezes. Tem até no meu celular, tem como alguém trazer para mim um pedacinho do texto? E eu sei que era para entregar, digamos assim, no dia seguinte. E eu ainda não tinha conseguido escrever. Eu falei, vou ter que acordar 5 horas da manhã e tentar escrever esse texto, né? E eu acordei, e eu sei que eu tentei também, não consegui, aquela angústia. Eu falei, gente, o que aconteceu? Né? Eu falei, Deus, tem misericórdia de mim. Me ajuda a escrever esse texto, me ajuda, fala comigo, faz alguma coisa. Eu não estou aqui porque eu vim só por causa de mim, mas eu lembro de eu ter falado para o Senhor que eu queria que o Senhor fizesse a sua vontade na minha vida, que o Senhor cumprisse os seus planos na minha vida. E aí eu falei, você quer saber? Eu vou escrever a verdade nesse texto. É só o que eu consigo fazer. Eu estava tentando fabricar demais. E eu sei que parte do texto diz assim: lembro-me bem de uma oração que fiz. Não que tenha me esquecido de todas as outras, mas essa em especial trouxe uma espontaneidade diferente. Nela pedi que Deus enxergasse minha vida como uma tela em branco e pintasse exatamente o que quisesse, sem nenhum palpite meu. Ao fim, sabia que tinha feito um bom pedido, apesar de desafiador. Logo no início da pintura, pude ver um grande campo, infinito e diferente de todos os outros que já tinha encontrado. Talvez porque nesse caso foi o próprio campo que me encontrou. Nele havia inúmeras e lindas borboletas, de todas as cores imagináveis. Eram de um valor incalculável. E cada uma voava de uma forma diferente, algo que eu não conseguirei explicar sem que escreva um livro para cada tipo de voo. Não havia nada assustador no campo, mas ainda assim eu temia. De alguma forma eu sabia que era o meu dever cuidar das borboletas, mas isso me assustava e angustiava. O campo era extenso demais. Além disso, havia muitas borboletas. Eu nem mesmo sabia como cuidar de uma. Era delicada demais para segurar com as mãos. Como cuidar de todas? A expectativa que tinha em relação ao meu primeiro paciente era justamente a mesma diante da primeira borboleta a cuidar. E isso se intensificava ainda mais quando me vinha à memória todas as outras. Mas há algo que lembrei que me fez descansar e amar a tarefa que me foi entregue. Essa tela ainda estava sendo pintada. Certamente, o perfeito artista se lembrará de desenhar as flores. E isso expressou, assim, eu até no dia, eu fui o orador da turma, eu até coloquei esse texto também lá, né, no discurso de formatura, porque era essa angústia que eu vivia, era essa dificuldade, essa coisa, essa cobrança excessiva que me levava assim, a entrar em parafuso. E eu lembro bem de um dia na faculdade de medicina que eu estava tendo uma aula de pneumo, logo pneumo. E na faculdade várias pessoas te ensinam coisas diferentes, né? Cada um tem o seu jeito de fazer a coisa. E eu estava fazendo as receitas de um jeito que outro médico tinha me ensinado a fazer. Só que esse médico específico me pediu, faz essa receita assim, então. Eu fiz do jeito que o outro fazia. Eu sei que o cara olhou a receita assim na frente dos meus colegas todos, assim. E ele olhou e falou assim: não é assim não. O que é isso? Você está no final do estágio de clínica médica, você não sabe fazer uma receita, cara. Na frente de todo mundo, assim, na frente dos colegas, do paciente e tudo. Gente, eu sei que esse dia, assim, sabe aquele dia que vocês não sei se vocês estão sentindo bem, mas aquele dia para mim foi assim, eu saí daquela faculdade, eu falei assim, eu não piso nessa faculdade aqui nunca mais. Sério mesmo, eu falei isso para mim mesmo. E era de manhã, tinha uma aula à tarde, eu falei, na aula à tarde é lógico que eu não vou. Né? Quanto mais o resto, eu não vou voltar aqui mais. Né? E aí eu cheguei em casa, sabe quando você não olha nem para cima direito? Sabe quando você não fala nem com você mesmo na sua cabeça? Tipo assim, nossa, foi ruim, né? Nem fala, a angústia tomou. E eu sei que eu cheguei em casa e falei assim, sabe quando você está tão detonado, você fala assim, Deus, se o Senhor não responder minha oração hoje, não sei o que vai ser de mim não. Aí você faz aquele negócio no dia do desespero. Bota o dedo na Bíblia e fala assim, seja o que Deus quiser, fala comigo. Quem nunca fez isso, tá aqui a primeira pedra. E aí nesse dia, o
que eu abri a Bíblia, diz assim, pastor, eu estou tomando muito tempo. Tá bom? Tranquilo. Eu falei isso só para você me dar um tempinho mesmo. E eu ficar mais tranquilo. Aí eu abri bem em Isaías 51. E diz o seguinte. Eu abri e foi assim, direto, sabe? Ouvi-me vós, os que seguis a retidão, os que buscais ao Senhor. Olhai para a rocha de onde fostes cortados e para a caverna do poço de onde fostes cavados. O versículo 3 diz, o Senhor certamente consolará a Sião e consolará todos os seus lugares assolados. Ele fará o seu deserto como o Éden, os seus ermos como o jardim do Senhor. Alegria e contentamento se acharão nela, ações de graça e som de cânticos. O versículo 11 diz, os resgatados do Senhor voltarão, entrarão em Sião com júbilo, perpétua alegria coroará suas cabeças. Alegria e contentamento os alcançarão, tristeza e gemido fugirão deles. Eu sou aquele que vos consola. Quem és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva, que te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor do angustiador quando se prepara para destruir? Onde está o furor do que te atribulava? O exilado cativo depressa será solto, e não morrerá na masmorra. O seu pão não lhe faltará, pois eu sou o Senhor teu Deus, que agita o mar de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Gente, eu fui lendo aquilo, e aí de repente a tela embaçou, que eu estava já chorando, né, de ver como o Senhor é presente no momento de angústia da gente. E eu sei que eu li esse texto e eu criei tanto no Senhor, criei tanto que era verdade, que o Senhor estava falando comigo, que era tudo que eu precisava ouvir naquele momento. A sensação que eu tinha era que ninguém podia me falar nada para me consolar. Mas a palavra de Deus me consolou naquele dia. E aí eu virei para mim e falei assim, você quer saber? Vou até na aula à tarde. Voltei na aula à tarde, voltei na faculdade, terminei a faculdade, fui o orador, com o maior prazer, foi muito bom. Meus colegas me ajudaram bastante em muitas coisas. E no final da faculdade, sim, a gente era um grupo de 10, e era o pessoal que eu andava, os mais nerds de todos, assim. Até hoje são muito, muito inteligentes. E eu fui o único que não fiz residência. E eu não entendia por quê. Mas não tinha em mim aquele desejo de fazer a residência lá. Não tinha em mim essa coisa, esse desejo intenso. Eu não tinha nem força para estudar, porque como é que eu vou estudar tanto para um negócio que eu nem estou querendo? E aí eu fui para a África, conheci a Bruna, passou um tempo, começamos a namorar, casamos. E aí no casamento a gente veio para cá, para fora, pela primeira vez. Viemos comprar o vestido. Fica a dica que o vestido aqui, às vezes o aluguel de lá, você paga a viagem e vem e compra o vestido e fica com o vestido para você lembrar dele. E nessa vinda o Senhor começou a falar com a gente, né? Eu me sentia assim tão em casa, estranhamente em casa. Era um mundo novo, que eu nunca tinha ido, mas quando eu vim parece que a resistência, eu já estava com a cabeça para o Brasil, mas foi mudando e nunca mais me senti em casa no Brasil depois disso, né? E teve um dia que eu falei para o Senhor, Senhor, é o seguinte, esse trem é bom demais, né? E às vezes tem gente que, quando é legalista, te ensina que se é bom demais, não é de Deus. Deus só quer coisa ruim, né? É coisa boa, como é que pode, né? Mas não, irmão, você falar assim, gente, ganhei uma BMW. Aí você vai falar, Deus que me deu, Deus que te deu. Porque a gente acha que Deus não dá BMW, Deus dá Fusca. Deus dá coisa mais ou menos. Mas como é que pode a gente achar que Deus é assim, né? Deus dá boas coisas pra gente, né? E aí estava na minha cabeça, gente, é bom demais, mas será que isso é de Deus mesmo? E eu falei, Deus, é o seguinte, se for do Senhor, agora é a hora. Se não for do Senhor, eu vou desistir desse plano. Mas se for do Senhor, eu vou botar fogo nesse negócio, vamos para frente. Eu preciso que o Senhor me fale. Agora é a hora de eu desistir, porque não dá para eu ficar pensando nisso na hora que eu estiver lá na frente. E aí eu orei, e o Senhor foi confirmando, dia após dia, sabe? Que era para vir e abrindo as portas. Mais 5 minutinhos, pastor. 5 minutinhos. E aí, viemos, primeira vez, casamos, né? Eu e a Bruna, e fomos estudando, e foi
Parecia tão irreal no começo aquele negócio. Gente, estou estudando, fazer residência. Estou estudando, vamos ver o que acontece. E a prova 1 é muito difícil, step 1, né? Cheio de bioquímica. E foi tão bom rever tudo aquilo, porque eu sempre ficava assim, gente, como eu queria ter aprendido mais naquele passado, né? Foi bom demais, que eu avaliei tudo com a mente de médico que está praticando, né? Eu vi o que é importante e o que não é. E fiz a prova 1, graças a Deus a prova 1 foi boa, não foi, né? E aí precisava daquele processo de ter as cartas de recomendação. A gente veio para cá, para os Estados Unidos, para fazer essas coisas. E quando eu apliquei pro estágio na onde eu mais queria, que é aqui a Universidade de Miami, para ficar perto dos irmãos, vocês lembram que não deu certo, né? E eu apliquei para psiquiatria. Eu senti um trem ruim na hora de aplicar, parecia que eu estava fazendo um trem errado, mas eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Falei, gente, será que é Deus falando comigo? Mas mandei assim mesmo. Falei, Deus, se eu fiz um trem errado, faz o trem dar errado lá. E deu errado mesmo. A mulher falou, ó, não deu certo. A gente tem muitos gente qualificada para fazer o estágio aqui e não deu certo, não. Eu falei, eu vou assim mesmo, vamos lá, a gente paga um estágio, né, menos interessante, mas vai lá e faz assim mesmo. Mas quando eu cheguei aqui, depois de mandar um e-mail para a mulher, depois da negação primeira, várias vezes, e liguei para a mulher. E nesse dia eu não sei o que aconteceu, que eu falei, ó, tô ligando para ver se tem algum cancelamento. Ela falou, teve 2 cancelamentos. Um na pediatria, outro na pneumo. Você quer? Eu falei, quantos que eu posso? Se você quiser. Eu falei, então vamos. Agora é a hora. E assim, deu certo, graças a Deus. Não era o que eu estava pensando, mas era onde Deus estava me direcionando. Eu sei que nesse estágio de pediatria, Deus ele fez maravilhas. Assim, me deu uma ideia de um app que o povo gostou. E o povo gostou mais do que o negócio, sabe, mais do que eu imaginava. E depois eu fui para pneumo. Na pneumo, eu entrei na sala do chefe da pneumo, cheio de borboleta na parede. Aí eu já... Lembra da foto que eu falei que eu ia mostrar? Eu tirei a foto. A hora que ele não estava vendo, eu falei... Tirei a foto. Mas não trouxe a foto, mas acredita em mim. A sala dele é cheia de borboleta, mas me deu um arrepio a hora que eu vi, porque eu lembrei daquele texto das borboletas, né? E aí eu falei, alguma coisa tem aqui, rapaz. Alguma coisa tem aqui... E aí o povo, assim, interação, Deus abençoou a interação, e eu orando, Deus, faz esse povo me amar mesmo. Eu quero que eles me amem, que eles me chamem para eu voltar. E assim foi. Eu achei graça aos olhos deles, me chamaram para voltar depois. Me chamaram para um congresso de pneumo, para a gente apresentar lá. E aí eu chego no congresso de pneumo, tô lá, de boa, vejo um povo falando em português. Eu falo, ué, puxar assunto, né, brasileiro, gosta de puxar assunto. Congresso internacional, só o povo falando inglês. Cheguei e falei, oi, tudo bom? Sou do Brasil também, que bom vocês estão aqui e tal. Ele falou, legal. Uai, onde você fez faculdade? Lá em Goiânia. Uai, o fulano de tal tá por aqui. Ele foi seu professor? Eu falei, foi meu professor, o homem que me massacrou aquele dia. Você acredita? Aquele cara estava lá no congresso de pneumo. Eu falei, não, você tem o telefone dele? Eu falei, não, me passa. Mas eu não estava querendo fazer nada, só queria conversar com ele, foi meu professor e tal. Aí eu fui, peguei o celular, mandei mensagem para ele, falei, ô professor, você está por aqui, queria te encontrar, né? Quanto tempo? Ele, nossa, que bom, não sei o que e tal, que você está aí, não sei o que e tal, conversando. Aí eu sei que ele falou assim, olha, infelizmente não dá para a gente se encontrar ainda e tal, mas eu queria te falar uma coisa, meus parabéns pela sua trajetória, viu? Eu falei, nossa, olha só, fiquei caladinho, né? Falei, olha só, o cara que me detonou, Deus prometeu e assim cumpriu, e cumpriu bem cumprido, né? Achei o máximo aquilo. É uma das coisas que eu falo assim, não posso esquecer. E aí, nesse estágio e tal, e aquela coisa, e vocês lembram que naquela época eu fiz também a prova prática, que foi aquela prova que estava aqui nos Estados Unidos. E eu, assim, muito confiante naquela prova, a hora que eu pego o resultado, não passei. Falei, nossa, misericórdia. Eu sei que eu entrei assim numa depressão, vocês viram, né? Fiquei assim deprimido. Eu lembro que eu e a Bruna estavam morando na casa do Rosenberg. E aí eu lembro que um dia eu desci a escada ali da casa, tropecei e caí em pé. Eu fiquei com muita raiva de ter caído em pé. O que eu queria mesmo era esborrachar no chão, de tanta raiva que eu estava de mim mesmo. Prometo para vocês, irmão, eu estou rindo hoje, mas aquele dia eu estava deprimido assim, cara, a ponto de... Eu lembro que eu olhei no espelho um dia e eu olhei para mim e eu falei assim, cara, você está morto, você está com aparência de morte. Parece que meu brilho do olho tinha desaparecido. E eu nada me satisfazia, né? Um dia
Até que um dia a gente entrou no carro e veio para cá, para a igreja, mas ficou lá ali no, como é que chama, gente? Onde você põe o carro? Estacionamento. Ficamos ali no estacionamento e aí até que chega o ponto que a sua mulher ajuda a Deus a fazer a obra. Ela falou assim, grilou, achou ruim, falou que eu não estava dando atenção para ela. Eu falei, meu Deus do céu, só faltava essa. Eu não estou dando atenção nem para mim mesmo. Agora a mulher reclama que eu não estou dando atenção para ela, né? E tá ruim, né? Isso. Aí eu sei que eu virei assim, olhei para o horizonte mesmo, chorei. Eu não choro de tristeza, é muito difícil, eu fico amargo. Mas nesse dia eu chorei, eu falei, desceu a lagriminha, eu falei assim, I hate this. I hate this. I hate this thing de ter que fazer esse tanto de prova, para o trem dar certo. Irmãos, na hora que eu falei isso, na mesma hora, o rádio do carro, sozinho, mudou do Bluetooth para uma rádio AM. E na rádio AM, o Fernandinho estava cantando na rádio AM aqui da Flórida. Não sei não sei que rádio que ele pegou aí. E aí, na hora que ele começou a falar, foi assim, será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. E aí eu comecei a chorar de alegria agora e rir. Sabe aquele negócio assim? A lágrima da tristeza ainda estava circulando no rosto, mas eu não conseguia não gargalhar. E aí o Fernandinho falava, cante comigo! Eu falei, eu vou cantar. E eu cantando, uma nova história Deus tem para mim. Eu, a Bruna, chorando no carro, rindo ao mesmo tempo, né? Aquela coisa assim do consolo de Deus. Eu falei, eu vou crer. Daquele dia em diante, acabou essa tristeza toda. O médico me chamou para voltar para cá. Foi uma maravilha. E depois teve tempo, fiz a prova prática, fiz a prova teórica, deu tudo certo. Apliquei sem o resultado da prova prática, né? Uma coisa que é, assim, o processo de aplicação aqui funciona assim. Primeiro aos americanos, bom. Segundo aos americanos, mais ou menos. Depois os americanos ruins, depois é o povo de fora, entendeu? E é o povo de fora que tem que ser bom, né? Porque senão... E aí, imagina eu aplicando sem a prova. Aliás, não era sem a prova, não. Era com a prova que tinha falhado, porque eles mandam tudo. E como não tinha nova, mandaram a prova que eu tinha saído mal, né? Foi só a misericórdia de Deus mesmo, para o cara olhar aquilo e depois de um tempo eu mandar um e-mail e falar, chegou o resultado, eles me chamar para entrevista. E muitos milagres aí no meio do caminho, que não dá nem para eu contar, mas um dependendo do outro. É um milagre que se depender, aí vem o outro que se depender, e, sabe aquela coisa? E graças a Deus, né? Chegando ali na primavera desse ano, né? Eu recebi o resultado da aprovação para pediatria no Jackson Memorial, que é o meu primeiro, número 1, hospital número 1, assim. Eu amo aquele lugar, já estou lá trabalhando, fazendo pesquisa. E muito feliz, sabe? Muito bom. E eu lembro daquela, vocês lembram? Que eu escrevi lá na minha angústia, né? Mas há algo que lembrei que me fez descansar e amar a tarefa que me foi entregue. Essa tela ainda está sendo pintada. Certamente o perfeito artista se lembrará de desenhar as flores. E o resultado me sai na semana da primavera, né? Fiquei muito feliz com isso, né? E depois fui vendo, né? Coconut Creek é a capital mundial das borboletas, né? Então estava tudo, Deus já estava planejando tudo. Eu estou muito feliz de estar aqui, irmão, sabe? Eu entendo, estou enxergando cada dia mais o propósito de Deus nisso. Eu acho que quando você está aqui nos Estados Unidos e você é um missionário, você tem gente de todo mundo, tipo assim, no Brasil, para encontrar alguém lá do Irã, eu ia ter que ir lá no Irã. Aqui nos Estados Unidos, para encontrar alguém do Irã, você só tem que fazer o que você está fazendo mesmo. Tipo, na minha turma, lá no meu trabalho, tem gente da Índia, tem gente do Irã, tem gente da Colômbia, tem gente do Equador, tem gente de, tipo assim, o mundo inteiro está aqui na América. Para ser um missionário aqui, você tem que ter uma célula. O mundo inteiro está reunindo na sua sala. E tenho visto isso acontecer. Deus tem trazido mensagem através de mim para essas pessoas que estão aqui e tem um plano na vida deles também. E muito feliz, queria muito ver a carinha dos irmãos que estão aí do lado, aí atrás, né? Mas depois que o corona, esse negócio passar, e que vai passar, a gente vai dar um abraço, né?
E queria, por último, deixar essa mensagem de esperança para os irmãos, né? Talvez hoje você está do mesmo jeito que eu estava naquele dia, que eu não conseguia ver solução para nada, que eu só via tristeza, só via angústia, só via depressão, e o Senhor está falando, eu vou te consolar, eu vou trazer consolo para a sua vida. Quem é você para temer uma circunstância que está acontecendo no mundo, quando você sabe que eu sou o teu Deus, que eu te cuido, que eu estou aqui? E eu tenho certeza que Deus vai valorizar, né, como Ele honrou a minha fé naquele dia, Ele vai honrar a fé de cada um, que olha para frente dessa circunstância e diz, o Senhor é maior que isso, e o Senhor tem o controle de todas as coisas. Amém? E eu, por último, queria falar que eu entendo que isso não aconteceu na minha vida, porque sou melhor do que ninguém, porque eu sou mais amado do que alguém, do que outra pessoa. Às vezes você está ouvindo aqui esse testemunho e você está no meio da aflição que eu estava já um dia. Está pensando, poxa vida, por que não acontece isso comigo? Mas eu quero te falar, espera no Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Aguarde no Senhor, a sua hora vai chegar. O Senhor está trabalhando e o Senhor é bom. E tudo que Ele faz na nossa vida é pela graça e pela bondade dEle. E assim Ele vai fazer na sua vida também. Amém? Amém? Queria passar a palavra então para o pastor Nelis. E que Deus abençoe todo mundo que está aí. Ok. Obrigado, Caio. Sei que esse testemunho servirá de bênção para a sua vida, que está nos ouvindo. Ele prometeu que ia ser só 5 minutos, mas ele estendeu um pouquinho, então depois vocês briguem com ele. Mas é muito interessante nós estarmos voltados para aquilo que Deus quer de nós. Deus sempre espera alguma coisa de nós. E eu estou esperando que o nosso slide hoje dê certo, porque é uma questão de tecnologia nova, nós estamos tentando passar para vocês da melhor maneira possível, que nós tem que clicar no segundo botão, mostra lá, por favor, você me ensinou. E sempre acontece um imprevisto, alguma coisa, mas nós sabemos que Deus, um pastor amigo meu estava falando que ele estava transmitindo e o Wi-Fi dele caiu e ele perdeu o contato, mas depois voltou, igual meu slide aqui. Agora já está aí de volta, muito obrigado, nossos técnicos, obrigado Ciro, obrigado Bruna, que estão ali ajudando e estão passando nossos slides. Eu preparei uma mensagem para nós meditarmos, exatamente em cima do que o Caio falou, em cima do que o Caio terminou de falar, a respeito da esperança. E esse versículo na Bíblia, que eu coloquei nesse slide aí, ele mostra algo muito interessante, que eu queria falar com vocês em alguns minutinhos, porque o versículo diz o seguinte: voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Observa que o texto fala, voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Ou seja, ele coloca as pessoas como prisioneiros numa fortaleza. E ele chama essa fortaleza de fortaleza da esperança. Por que ele faz isso? Para nós, nos dias de hoje, quando pensamos numa fortaleza, volta o slide, para nós, nos dias de hoje, quando pensamos numa fortaleza, não temos ideia exata do sentido que ela é. Para o povo antigo, quando eles pensavam numa fortaleza, eles pensavam exatamente nessa imagem que está aí. Uma fortaleza para eles era algo seguro. Era algo onde tinha alimento, onde tinha água, onde tinham soldados, onde tinha uma muralha muito grande, quase intransponível, com portões poderosos, que protegia aqueles que estavam dentro da fortaleza. Observe que o texto fala, voltem para dentro dessa fortaleza, que é chamada a fortaleza da esperança. Por que a Bíblia chama de fortaleza da esperança? Porque quando você está dentro dessa fortaleza, cheio de esperança, aí realmente você terá força para conseguir vencer todas as adversidades de sua vida. Por isso não perca a esperança. Não saia fora dessa fortaleza. Permaneça dentro dessa fortaleza. Permaneça dentro dessa esperança. Peça ao Senhor que Ele renove as suas esperanças a cada dia. Não fique focalizado nos problemas, não olhe somente as dificuldades, não olhe somente as lutas,
Não fique focalizado a sua mente nas notícias ruins, naquilo que acontece, mas pense na sua esperança em Deus. Coloque a sua esperança em Deus, porque é dele que vem a nossa salvação. Eu separei um texto para nós meditarmos, que se encontra no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20 em diante. 2 Crônicas, capítulo 20, conta uma história muito bonita. Eu quero contar para vocês rapidamente a história, porque se trata da história de Josafá, do rei Josafá. O rei Josafá era um rei que ele temia a Deus. Essa história está no Antigo Testamento, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20. Ele temia a Deus, ele louvava a Deus, ele honrava a Deus em tudo que ele fazia. Mas, de repente, um dia em sua vida, algo muito ruim aconteceu. Ele foi cercado por alguns inimigos que não gostavam dele, não gostavam do povo de Israel. E os moabitas e os amonitas entraram em guerra contra Josafá. Entraram em guerra contra ele, contra o seu país. E é interessante que as atitudes que Josafá toma, que eu quero compartilhar com vocês, são exatamente aquilo que Deus espera de nós. A Bíblia é repleta de ensino para nós. A Bíblia é repleta de maneiras que, se você colocar em prática o que a Bíblia nos diz, você vai ver que é um livro escrito 2, 3 mil anos atrás, mas que a sua aplicação nos dias de hoje é perfeita. Josafá vive num momento parecido com o momento que nós estamos vivendo. Ele estava num conflito, ele estava diante de uma guerra tremenda, era um exército enorme que estava contra ele, era um exército que tinha muito mais soldados do que os soldados que ele tinha em seu país, e ele ficou tremendamente assustado. É muito comum nós ficarmos assustados diante de circunstância onde nós não temos domínio, onde não temos compreensão do que está acontecendo. Mas nesta passagem de Crônicas, capítulo 20, 2 Crônicas, capítulo 20, eu separei algumas lições que ele nos ensina, e essas lições estão aqui para nós compartilharmos juntos. É interessante que o primeiro passo que ele deu no versículo 2, ele procurou informações do que estava acontecendo. Ele procurou saber o que estava acontecendo. E a história bíblica fala que as pessoas vieram até ele e trouxeram para ele uma informação fidedigna, uma informação correta. Josafá, é o seguinte: os moabitas e os amonitas se juntaram em guerra, se juntaram aos seus exércitos e estão vindo guerrear contra você. E a intenção deles é destruí-lo, é conquistar esta terra e expulsar a gente daqui. Esse é o quadro que estamos vivendo. Josafá não ignorou a questão, ele não ignorou o problema, ele não ignorou a situação, ele procurou saber o que estava acontecendo. Isso ocorre exatamente nos dias de hoje. É que as pessoas hoje em dia, nós temos hoje uma carga de informação muito grande. E nessa carga de informação que nós recebemos, vem muitas verdades, vem muitas mentiras, vem meias verdades, e vem uma situação que acarreta mais e mais problemas. Estava vendo uma reportagem essa semana que problemas psicológicos estão afetando as pessoas, de tanto que eles ouvem. Um fala uma coisa, outro fala outra, outro fala outra, outro fala outra. E tem pessoas que fazem questão de destacar os problemas. Outros fazem questão de destacar que alguém falou isso e alguém está errado. E é interessante que as informações muitas vezes não batem. Quando você compara uma informação com outra, é totalmente diverso. Mas isso não quer dizer que você não deve se informar. Porque Josafá, ele nos mostra o primeiro passo, que foi buscar informação. Mas depois de informado, ele então toma o segundo passo. Ele agora, o que ele faz? Com a informação que ele tem nas suas mãos. O que ele faz com essa informação toda que ele tem na sua mão? Olha que passo interessante que ele toma. Olha que coisa importante que ele faz. Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum. Acho interessantíssimo essa posição de Josafá. Toma conhecimento da situação, vê que a situação não é boa, a situação é adversa, a situação é contra ele está em desvantagem. Se ele entrar nessa guerra, ele vai perder, humanamente falando, não tem como ele sair da situação, mas ele não se desespera.
Ele não entra em desconforto, ele não fica assim apavorado, ele fica assustado, mas não apavorado. Ele é assustado, o que ele faz com essa situação? Ele decide consultar ao Senhor e proclamar um jejum em toda a nação. Está no versículo 3 do capítulo 20. Ele chama o povo, nós precisamos de orar, nós precisamos jejuar. É muito comum nos dias de hoje, nós vemos pessoas desesperadas, pessoas falando e passando tudo quanto é tipo de informação. Mas eu queria desafiar você que gosta de passar informação, gaste menos tempo passando informação para frente e gaste mais tempo falando com Deus aquilo que você ouve. Porque Deus tem um filtro. Quando Ele ouve o que você fala, Ele sabe o que é verdade e o que é mentira. Então fale para Deus todas as informações que você recebe. Não fale para os outros, porque isso pode causar problema para os outros. Mas com Deus você pode falar. Foi isso que Josafá fez. Foi isso que o rei fez. Ele passou a informação para Deus. E ele foi consultar ao Senhor. Ele foi orar ao Senhor. Ele foi clamar ao Senhor. E em seguida o que ele faz? Depois de ele clamar ao Senhor. É interessante que Josafá, ele reúne todo o povo. Ele reuniu todo o povo no verso 4. E ele orou ao Senhor. Ele orou ao Senhor. Ele não chama o povo para ir para a praça conversar sobre a questão. Ele não chama o povo para ir para a televisão discutir a questão. Ele não chama o povo para ir para fazerem seminários para ver o que vai acontecer. Muito pelo contrário, ele chama o povo e ele vai orar. Ele vai falar com aquele que pode resolver a questão. Se as pessoas que hoje nós conhecemos gastassem o mesmo tempo que eles gastam discutindo e falando, que esse tempo fosse gasto em oração, eles sofreriam menos. Então gaste mais o seu tempo falando com aquele que pode resolver, falando com Deus, porque Ele pode resolver. E eu acho interessante que a oração de Josafá, ele usa uma estratégia muito interessante. A oração vai do versículo 5 ao versículo 12. Se você ler em casa depois com calma essa oração, você vê que ele expõe o seu coração, ele abre o seu coração diante de Deus, ele reconhece quem é Deus, ele sabe quem é Deus. Ele fala: Deus, Tu és o Deus que domina sobre todas as coisas, Tu és o Deus que domina com força e com poder, ninguém é maior do que Tu é maior do que todas as coisas. E ele fala o seguinte para Deus: Deus, nós sabemos que se alguma desgraça nos atingir, e olha que interessante, se a espada nos alcançar, se alguma praga nos atingir, ou alguma peste vier sobre nós, ou alguma fome vier sobre nós, nós iríamos vir aqui, Senhor, iríamos orar diante de Ti, iríamos nos colocar diante da Tua presença, e Tu iria nos atender, Senhor. Ele abre o coração diante de Deus. E o versículo 12, o versículo seguinte, ele abre o coração de uma maneira tão tremenda, que ele reconhece diante de Deus a sua fraqueza. No versículo 12, o rei Josafá diz o seguinte: para mim esta é a frase que fez com que ele venceu esta guerra. Ele venceu esta guerra no instante em que ele fala isso diante de Deus. Ele fala diante de Deus o seguinte: Deus, não sabemos o que fazer. Deus, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para Ti. Esse sentimento, essa atitude, comoveu o coração de Deus. Esta atitude, esta realidade que ele se expõe aqui, ele fala: Deus, o exército deles é maior do que nós não temos como lutar contra eles, não temos força para lutar contra eles. Sinceramente, Senhor, nós não sabemos o que fazer. Está no versículo 12 do capítulo 20. É muito interessante quando eu, chegamos diante de Deus, sem nenhuma arrogância, sem nenhum sentimento de que sabemos tudo, e reconhecemos diante de Deus que é Ele quem sabe todas as coisas. É muito interessante quando nós conseguimos chegar diante de Deus e falar para Ele: Deus, nós não sabemos, Deus,
o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para Ti. Tome essa atitude. Você sabe o que fazer nessa situação? Alguém sabe o que fazer nessa situação? Não existe ainda cura, não existe ainda nenhuma vacina, não existe uma saída ainda que foi apresentada. Ninguém sabe exatamente o que fazer. Então o que é que podemos fazer nesse momento? Voltar os nossos olhos para Deus. Como o salmista se expressa: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. E quando ele age assim, quando ele age dessa maneira, não tem como Deus não responder a esta oração. A Bíblia fala que um coração contrito, um coração humilde, o Senhor não desampara. Humilhe-se diante de Deus, clame ao Senhor e diga para Ele: Senhor, não sabemos, Senhor, o que fazer nessa situação, mas os nossos olhos, a nossa confiança está em Ti. E o Espírito Santo de Deus vem e fala para eles, no versículo 15: não tenham medo, nem fiquem desanimados. Não tenham medo, no versículo 12, não tenham medo, nem fiquem desanimados, por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Nos dias de hoje, a resposta seria o seguinte: não tenham medo, nem fiquem desanimados, diante desta praga, diante desse problema, diante dessa pandemia, diante dessa situação, porque essa guerra não é sua, essa guerra é minha. Só Deus é quem pode agir em nosso favor. Os homens já tentaram tudo, as pessoas já tentaram tudo, e até agora ninguém sabe o que fazer. Mas para Deus não existe surpresa, para Deus não existe nada que Ele não possa fazer. Você possa se dobrar diante do Senhor e dizer para Ele: Deus, eu não sei o que fazer. As informações estão confusas, os líderes estão confusos, cada pessoa diz uma coisa, cada hora é uma informação diferente, e eu realmente, ó Deus, não sei como fazer, Senhor. Mas os meus olhos se voltam para Ti agora, Senhor. Eu queria te convidar nesse momento, para juntos fazermos uma oração como o rei Josafá fez, uma oração de reconhecimento de quem é Deus, uma oração de reconhecimento de que é Ele quem domina sobre todas as coisas, uma oração de reconhecimento de que é Ele que está acima de todas as coisas, no controle de todas as coisas, e dizer para Ele: Deus, nós somos incapazes e não sabemos o que fazer, mas a nossa confiança está em Ti. Eu queria te convidar a fazer essa oração. Pai, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, Senhor, pelo Teu amor e pelo Teu cuidado sobre nossas vidas. Eu oro, Pai, pelas famílias, por aqueles que já foram alcançados, Pai, por essa doença, por essa enfermidade, por essa praga, Senhor. Pelas famílias, ó Pai, que tem alguém, ó Pai, cometido esse problema, oramos por eles neste momento. Tenha misericórdia, Senhor. Nós não sabemos o que fazer, não sabemos como agir, muitos não têm nem para onde ir, Senhor, mas a nossa confiança está no Teu nome, Pai. Nós clamamos a Ti, porque operando Tu, ó Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o Teu agir, Senhor. Então pedimos a Ti, Senhor, que Tu venha agir em nosso favor, protegendo-nos, guardando-nos, livrando-nos, ó Pai, de todo mal. Como a oração de Josafá que ele fez: se alguma dessas pragas, se alguma dessas pestes vierem sobre nós, nós iríamos clamar a Ti, Senhor, e Tu iria nos ouvir, ó Pai. Assim como Tu ouviu a oração dele, Tu és o mesmo, ó Deus, ontem, hoje e eternamente. Tu não muda, Senhor. E nós cremos que há poder no nome de Jesus para perdoar, para salvar. Então, Pai, estenda as Suas mãos de misericórdia. Eu abençoo as famílias, ó Pai, que estão nos assistindo. Abençoa as casas, ó Pai, que irão assistir, Senhor. Te louvamos pela vida de cada um, ó Pai, pela vida desta igreja. Abençoamos cada membro desta igreja, Senhor, e pedimos guarda, Senhor. Livra-nos de todo mal. Tenha misericórdia, ó Pai, porque os nossos olhos estão voltados para Ti. Nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Se você ainda não tomou a sua decisão por Jesus, essa é uma grande oportunidade que você tem. Nós gostaríamos de deixar esses momentos finais
uma liberdade para você que não conhece a Jesus ainda como seu Salvador, você reconhecê-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Peça ao Senhor que entre no seu coração. Faça dele o seu Senhor, o seu Salvador, para que o seu nome seja escrito no livro da vida e de lá jamais seja apagado. Confesse ao Senhor com os seus lábios, confesse que Ele é o seu Senhor, creia nele em seu coração, dizendo: Senhor, Tu és o meu Salvador, os meus olhos estão voltados para Ti, Senhor, e você irá ver o que Deus pode fazer na sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.